Vou começar conversando com você sobre injustiça. Pastor, por que é importante falar sobre feridas profundas? Porque, não sei se você sabe, mas algumas mazelas que você carrega, alguns maus hábitos, por exemplo, a gente chama de mentira branca, aquelas mentirinhas que a gente conta no dia a dia. Às vezes a gente tem um mau hábito de não se dar bem com algumas pessoas, fugir de pessoas. A gente tem um mau hábito de não querer conviver com pessoas. A gente tem um mau hábito de não estar aberto a novos relacionamentos. Tudo isso são consequências e mazelas de coisas que nós não curamos lá dentro da nossa alma. Foram feridas que foram feitas, mas que não foram curadas. E por conta disso, a gente passa uma vida inteira, se a gente não tratar isso, a gente passa uma vida inteira com dificuldade em algumas áreas específicas, que não vai ser curado, não vai ser mudado enquanto não for curado. Existem algumas coisas que para você viver a transformação que você espera, você vai precisar abrir para que Jesus possa colocar a mão lá no fundo da ferida, mexer nesse pus que está aí, ó. Tem pus aí dentro, tirar esse pus e curar você. Quantos estão preparados para receber a cura do Senhor nessa noite, em nome de Jesus? De verdade. Então, a gente vai começar falando sobre injustiça, ok? Injustiça. Vamos lá. Quem tem sentimento de raiva constante, ou ressentimento constante, ou um senso de injustiça, dificuldade em perdoar, comportamento defensivo, você pode ter vivido alguma injustiça na sua vida que não foi bem resolvida dentro de você. Que é causado, por exemplo, por tratamento injusto de alguém que olhou para você e te tirou como bobo, e te enganou, e te traiu, e pegou você como sócio, e usou você, e foi injusto com você. É um funcionário que você fez tudo por ele, no final ele te roubou, ainda te processou, né? Gente, não é fácil lidar com justiça, sim ou não, gente? É fácil? Fala a verdade, dá vontade de matar, sim ou não? Tá começando a ficar sincero o negócio aqui. Cara, não é fácil. O que você faz com um cara que você amou ele, cuidou dele, era como um filho para você, o cara te abandona, ainda te processa. E no final ele ainda ganha o processo. O miserável. Como é que lida com isso? Como é que você lida com uma situação como essa? Não tem como passar por cima disso. Como é que você lida com uma situação de alguém que te discriminou só por causa da sua raça? E aí, todo mundo que era promovido era alguém de outra raça. Você sabia da sua competência, você sabia que você era melhor e você sempre era deixado de lado por último. Como é que lida com uma situação como essa? E a bem da verdade é que o nosso país está recheado de injustiça, sim ou não, gente? Nosso país, muitas vezes, que parece que comanda o nosso país é injustiça, sim ou não? Mas está amarrado em nome de Jesus. Vamos expulsar esse demônio em nome de Jesus, amém? Então abra sua Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo 21. Primeiro livro de Reis, capítulo 21. Enquanto você abre aí, eu quero pedir desculpa ao pessoal da live. Quinta e sexta-feira eu fiquei sumido, porque eu estou ainda tentando me recuperar de uma virose que eu peguei braba aí. Não foi fácil pregar de manhã não, e à noite também não está sendo fácil. Garganta foi embora, inflamação, febre direto, mas Deus vai dar graça, amém? Primeiro livro de Reis, capítulo 21. Quem achou diz amém? Então vamos lá. Naquela época, um homem chamado Nabote, de Jezreel, possuía um vinhedo que ficava ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe disse a Nabote: como sua videira fica tão próxima do meu palácio, quero comprá-la para fazer uma horta. Em troca, daria a você uma videira melhor, ou se preferir, pagarei o valor em dinheiro. Nabote, porém, respondeu: o Senhor me livre de lhe entregar a herança que recebi de meus antepassados. Então Acabe foi para casa indignado e aborrecido por causa da resposta de Nabote. O rei foi deitar-se e virou o rosto e não quis comer.
Qual o problema? Perguntou a esposa Jezabel. Quem lembra de Jezabel? Aquela mulher simpática, gente boa, só faz o bem. E aí, por que você está tão aborrecido que nem quer comer? Jezabel perguntou para o marido. O rei Acabe respondeu: pedi a Nabote de Jezreel que me vendesse sua videira, ou que a trocasse por outra, mas ele não quis. Aí ela perguntou: afinal, você é o rei de Israel ou não? Levanta-se e coma alguma coisa, e não se preocupe com isso. Conseguirei para você a videira de Nabote. Mal ele sabia que ela tinha um plano maligno para conseguir essa videira. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, fala conosco, dirige a nossa vida. Que essa palavra não seja debaixo de uma opinião de alguém, mas que seja debaixo das tuas verdades. Que seja um culto transformador, aquele culto onde a gente se sai cheio, transbordando da tua presença, da tua graça, do teu amor, do teu toque. Fala conosco, Pai. Dirige a nossa vida. Nós queremos transbordar nessa noite, sabendo que o Senhor falou conosco, o Senhor dirigiu a nossa vida rumo ao destino que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus. Amém. Como lidar com a injustiça com base na palavra de Deus? Essa história é uma história traumática de uma rainha que era esposa do rei Acabe, que quando ela ficou sabendo que seu marido queria uma terra próxima ao palácio, e que ele não conseguiu, que era a terra de Nabote, ela então dá para ele um plano diabólico. Ela vai lá, manda algumas cartas, comunica para que houvesse um grande mutirão, ele juntou as pessoas para um mutirão, ali ela forja algumas coisas para que 2 homens venham a criar uma calúnia, colocando Nabote em evidência, para que ele pudesse ser apedrejado. E o plano diabólico dela deu certo. Realmente ele foi acusado injustamente. Imagina você, quem conhece a história de alguém que foi preso injustamente? Agora imagina ser apedrejado injustamente. É trágico, não é? Foi isso que aconteceu com Nabote. Ele foi apedrejado injustamente por causa do plano diabólico de Jezabel. Se você continuar lendo esse capítulo, você vai descobrir. E por conta disso, quando finalmente seu plano aconteceu, e ela fica sabendo, ela fala para o rei Acabe, fala: Acabe, pode ir lá agora tomar posse da área que você quer, porque agora Nabote está morto. Então, teoricamente, a gente vive numa sociedade hoje, onde parece que os planos diabólicos, o plano da injustiça prevalece, sim ou não? A gente vive numa sociedade hoje, onde parece que o mal sempre vence, sim ou não? Onde parece que aqueles que fazem a maldade são cada vez mais ricos, estão cada vez mais prosperando. Parece que a corrupção no Brasil, ela é um caminho de prosperidade, um caminho da riqueza e da prosperidade. Só que você precisa saber diferenciar o que é riqueza e o que é prosperidade. Riqueza é ter bastante coisa, ter bastante dinheiro na conta. Agora, prosperidade tem a ver com a ausência de necessidade. Tem gente que está rico, mas está querendo se matar. Tem gente que está rico, mas o filho quer se matar. Tem gente que está rico, mas está afundado na droga, vivendo uma vida dupla, e dorme todo dia com seus pesadelos, e quando dorme. Então, só existem 2 caminhos da riqueza, da prosperidade, da riqueza de verdade. Ou você recebe isso pelo caminho da corrupção, ou você recebe isso pelo caminho da bênção de Deus. E eu sinceramente acredito que cada um que está aqui vai viver a prosperidade que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Mas aí, para viver debaixo da prosperidade, não pode ser debaixo de injustiça. Então como é que a Bíblia lida com injustiça? Primeiro o que a gente aprende aqui? Mantenha a integridade e a fidelidade a Deus. Nós temos que ter um coração íntegro, sabe por quê? Porque no final Deus está sempre vendo tudo, Deus conhece tudo, Deus sabe tudo que está acontecendo. Então não adianta a gente querer que Deus abençoe projetos que vão contra princípios dele. Não adianta a gente querer orar pelo nosso casamento, pedir para que Deus abençoe, se nós muitas vezes temos acesso a coisas e no nosso celular, onde Deus não aprova e não concorda. Eu falei aqui de manhã, se Deus chegar aqui hoje e pegar o seu celular e dar uma boa olhada nele, em tudo que você acessa, será que ele vai ficar feliz? O que ele vai achar do que ele vai encontrar no seu celular, das conversas que você faz,
dos lugares que você acessa, daquilo que você assiste, de com quem você conversa, de para quem você pede favor. É muito fácil a gente orar por justiça, quando na verdade nós abrimos muitos precedentes. Normalmente, o que a gente cobra do outro, a gente não está disposto a entregar. Normalmente, o marido e a esposa se cobram muito, mas na maioria das vezes, aquilo que eu estou cobrando todo dia da minha mulher, às vezes eu mesmo não estou querendo dar. Olhar para dentro do casamento e andar em justiça é olhar para dentro de si e ver se há algum caminho mau. Assim como o salmista falava. Se eu ando em mentira na minha casa, eu não posso esperar que meu lar prospere. Se não há perdão na minha casa, eu não posso esperar que quando eu dobrar meu joelho e orar, a presença de Deus vai estar lá comigo. A Bíblia diz claramente que onde não há perdão, as orações batem no teto e não passam. Eles estão tão quietinhos, gente. Se não há perdão numa comunidade como essa, eu não posso dizer que eu sirvo a Deus e sirvo a família na fé. Sabe o que a Bíblia fala sobre oferta? Ela fala assim, ó, se você tem algo contra seu irmão, ou melhor, se seu irmão tem algo contra você, primeiro você resolve com ele, depois você dá sua oferta. Entende que Deus não está interessado na nossa performance? Deus não está interessado no nosso número de seguidores? Deus está interessado no nosso coração realmente entregue de verdade para Ele. Segundo, reconheça a realidade da injustiça. Se alguém te feriu, se alguém te maltratou, se você foi ferido no ministério, se você foi ferido na igreja anterior, se você foi ferido onde você estava no seu trabalho, se você foi ferido na sua sociedade, se você foi ferido em algum lugar, se cometeram uma injustiça com você, reconhece isso, chora por isso, mas você vai ter que virar a página. E para virar a página, você vai ter que aprender a liberar o perdão. Ó, 1 Pedro 4,12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Ou seja, se nós estamos nesse mundo, gente, o que vai vir de justiça não está na conta. Sabe o que eu percebi? Que as pessoas não ficam felizes com o nosso sucesso, sim ou não? Quem acredita nisso, sim ou não? Gente, sempre vai ter alguém para criticar. Eu tinha muita dificuldade de me comunicar, porque nas redes sociais, porque eu achava que quando eu comunicasse alguma coisa, as pessoas iam criticar. Aí até o dia que eu descobri que é verdade, elas criticam tudo mesmo. Você pode fazer o melhor conteúdo do universo, vai ter alguém que vai falar alguma coisa, irmão. É o tempo todo. Festa da roça nós fizemos aqui, foram lá na internet, sentaram o pau. Né? Foi ou não foi? Fiz divulgação da mensageira, foram lá na internet, sentaram o pau. Quanto mais você crescer, mais as pessoas vão ficar com raiva de você. Quanto mais você prosperar, mais as pessoas vão ter inveja de você. Por quê? Porque o ser humano, muitas vezes, não se alegra com o crescimento do outro. E se você ficar esperando a justiça do outro para você poder avançar, você não vai sair da posição que você está hoje. Confie na justiça de Deus. Deus é um juiz justo que não tolera injustiça. Confie que no tempo certo Deus trará justiça. Mesmo que Nabote tinha sido morto injustamente, Deus não deixou o seu sangue sem resposta. Olha o que aconteceu aqui no versículo 19. Transmitir-lhe essa mensagem. Assim diz o Senhor: não foi suficiente para você matar Nabote? Era preciso que também roubasse a propriedade dele? Por causa do que você fez, os cães lamberão seu sangue no mesmo lugar onde lamberam o sangue de Nabote. Essa foi a palavra de Deus. Simples. Para Acabe. Você acha que Deus não está vendo o que estão fazendo com você? Você acha que Deus não sabe aquilo que falaram de você, pensaram de você, ou que agiram contra você? Deus conhece tudo e sabe tudo. Mas você precisa entender que você precisa viver uma vida apesar das injustiças. Você não pode deixar que a injustiça na sua vida determine o que você pode e o que você deve fazer. Cuidado
Tem muita gente que está paralisada porque um dia alguém cometeu injustiça com você. Tem gente que nunca mais serviu na igreja porque alguém cometeu injustiça com você, porque falou mal de você, porque te caluniou. Só que na verdade, se a gente pensar assim, a gente não estaria aqui hoje, porque o maior injustiçado desse mundo foi Jesus. E nada foi suficiente para pará-lo, porque ele foi até o fim. Ele não desistiu. Ele não interrompeu aquilo que ele foi chamado a fazer. Ele não paralisou no meio das injustiças aquilo que ele veio no mundo para fazer, irmão. Sabe o que aconteceu? As pessoas de quem ele evangelizou, os milagres que ele fez, de quem ele cuidou, foram as pessoas que o crucificaram. Os discípulos viraram as costas, traíram, não teve ninguém. Pensa num homem injustiçado, mas sabe o que ele fez? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que Deus espera de nós, diante da injustiça? Essa postura. Pai, perdoa-lhes. O trem difícil, mas é isso que Deus espera da gente. Perdão, no meio da injustiça. Pensa num negócio difícil. Deus vê tudo, gente. Versículo 17 e 18. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. Deus sabia que o que ele fez foi errado. Deus não deixou passar batido. Então, o que você precisa saber é que aquilo que tomaram de você, ou que armaram contra você, não passa às escondidas aos olhos de Deus, irmão. Você precisa confiar no Senhor. Porque aí por último não busque a vingança pessoal. Deixe a vingança nas mãos de Deus. Sabe? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Você não tem o direito de se vingar de ninguém. Você não tem esse direito. Você não tem o direito. Peraí, fizeram algo contra mim, agora eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou acabar com a vida dele, eu vou acabar com a vida dela, eu vou destruir a vida deles para sempre. Não, isso não é bíblico. Pastor, então na verdade quando faz alguma coisa contra a gente tem que deixar fazer à vontade? Não, tem uma diferença de vingança para a luta. Tem coisa que você tem que lutar. Por exemplo, você talvez tenha que processar. Tem momentos que talvez você vai lutar pelos seus direitos sem desejar o mal daquela pessoa que te feriu. Sem desejar que ela morra. Sem desejar que ela seja atropelada. Sem desejar que ela tome um tiro. Quem está entendendo o que eu estou falando? A gente é crente, a gente não é idiota. A gente não pode abrir mão dos nossos direitos. Eu conheço uma pessoa que ela foi casada há muitos anos, construiu um patrimônio grande, mas quando ela separou, ela falou: quer saber, eu vou deixar tudo para lá, tudo que ele fez para mim. E ela abriu mão de tudo. Depois ela se arrependeu. Ela poderia ter lutado, poderia ter ido para a justiça. Não estou falando que você tem que abrir mão de tudo, só estou falando que você não deve buscar a vingança. Buscar a vingança é desejar o mal do outro. E não é desejar o que você tem direito. O que você tem direito não é buscar vingança. Agora, desejar o mal do outro é vingança, irmão. Fala para o seu irmão do lado assim, fala para ele, desejar o mal do outro é vingança. Só para ver se ele lembra, né? Então, gente, quinto, a gente estava no quarto assunto que era injustiça. Quinto assunto, dando continuidade, humilhação. Repete comigo, humilhação. Humilhação tem a ver com vergonha, medo de ser exposto, ridicularização, baixa autoestima, isolamento social. A gente sofre, quem já sofreu bullying, críticas constantes, experiências de vergonha pública. Isso tudo gera um sentimento de humilhação.
Eu confessei aqui de manhã que eu, quando estava na ginásio, tem o primário, ginásio na minha época, né? Ginásio era o primeiro ano do ginásio, né? Que era o que mesmo? Quem lembra disso? Quem lembra disso? Olha quanta gente velha comigo, ó, tamo junto. O ginásio, eu tinha uns 11 anos. Confessa que Deus dá vitória, irmã, confesso. Nós estávamos juntos nessa aí. O que acontece? Na minha escola, na hora do recreio, era toda a escola inteira, devia ter uns 1000 alunos. De tudo quanto é série junto lá. E aí tinha uma parte lá da escola que tinha uma lama muito grande, assim, no corredor, na lateral, assim, da quadra. E aí eu, criancinha, devia ter uns 11 anos, mais ou menos 11 anos, né? Correndo lá na escola, eu caí naquela lama, gente. Eu me sujei todo. E eu vi a escola inteirinha. Acho que não teve um que no Rio me zoando. A escola inteira me zoou. Cara, e aquilo ali, eu tenho certeza que aquilo ali ficou marcado dentro de mim. E eu acho que por conta disso, durante muito tempo, eu talvez tinha medo de falar em público. Medo de me expor em público, porque eu me senti humilhado. Só fui entender isso lá na frente. E talvez você que está aqui também, você já sofreu um bullying na escola. Você tinha lá um grupo lá que deu preferência para outros, não para você. Você sofreu discriminação na sua escola. Teve gente que preferiu outros. E isso fez de você uma pessoa com baixa autoestima. Fez de você tímida. Fez de você talvez alguém se sentindo rejeitado de alguma forma. E aí você hoje desenvolveu uma dificuldade de se expor. De pegar um celular, uma câmera e fazer um vídeo. E pregar no stories, fazer um reels falando de Deus. E eu quero profetizar nessa noite, que nessa igreja, todo mundo aqui vai pregar na internet. Porque não tem como, se cada um aqui assumir o seu papel de influência na sociedade, nós vamos mudar o mundo, gente. Nós vamos mudar o mundo. Aplaude forte ao Senhor, então. Nós vamos mudar o mundo. Se você converter 10 pessoas na internet, vamos fazer a conta, 10, onde que a gente chega? Só que aí, Satanás aprisiona a gente na intimidação. Você se sente pequeno, você tem baixa autoestima, você se sente feio, você se sente isso, você se sente aquilo. Por quê? Porque um dia você sofreu algo. Lá na sua infância, em algum momento da sua vida você foi humilhado. E quem passou por isso? Ana. Ana era constantemente humilhada por Penina. Por quê? Porque Deus cerrou a madre dela, porque ela não podia ser mãe. Naquele tempo já era uma vergonha não poder ser mãe. Ainda mais com uma concorrente do lado dela que todo dia humilhava ela. Apesar dela ser muito amada pelo seu esposo, ainda assim ela se sentia mal. Mas a maneira como ela estava lidando com essa situação ensina muito para a gente, ó. Primeiro, leve suas dores a Deus em oração. Nós precisamos aprender a fazer isso. Colocar diante de Deus a nossa dor, aquilo que está mexendo com o nosso coração. Ela, pois, com amargura na alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Estamos falando agora de 1 Samuel, capítulo 1, verso 10. Depois, no verso 17, mantenha a fé e a esperança em Deus. Então ele respondeu e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Ali ela recebe uma palavra, que agora ela vai receber a promessa dela. Então, terceira coisa, persevere na oração e na adoração. E ela perseverou. E quarto, comprometa-se a Deus com fervor. E ali ela assume que se Deus desse um filho para ela, ela ia devolver o seu filho à igreja, para servir a igreja. E foi o que aconteceu. Então isso ensina para a gente que diante da humilhação, se a gente tem uma postura correta em Deus, a gente pode receber coisas de Deus, respostas do Senhor, direção de Deus. Porque deixa eu te falar uma coisa, você ninguém nasce tímido. Ninguém nasce com baixa autoestima. Ninguém nasce impotente. As coisas que acontecem com você faz você acreditar que você não pode, que você não deve, que você é inferior, que você é feio e assim por diante. Você é o maior limitador de você mesmo. Porque as pessoas podem falar o que quiser de você, mas se isso não entrar no seu coração, não significa nada.
Agora, a partir do momento que alguém fala algo de você, isso entra dentro de você, isso começa a mudar você por dentro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, não importa o que dizem de você. O que importa é o que você reconhece que Deus diz a seu respeito. O que importa é que você acredita que Deus realmente determinou para você. E a partir disso, começa uma nova história. Se alguém um dia te humilhou, saiba que Deus não estava lá rindo da sua cara. Deus estava do seu lado falando: ei filho, você não é nada disso, eu te conheço. Levanta a cabeça, vamos para cima. Quem crê nessa palavra? E por último, para a gente encerrar, abuso. Pensa numa estratégia, a maior estratégia de Satanás para paralisar a vida de alguém, no seu caráter, nas suas escolhas sexuais, na sua identidade em Cristo. É o abuso. O abuso pode ser físico, ele pode ser emocional e ele pode ser sexual também. Identificação, se você tem medo, ansiedade, comportamentos autodestrutivos, desconfiança e flashbacks traumáticos. Você fica lembrando daquilo o tempo todo. Fabão, pode vir aqui, tá? Fabão. Flashback traumático, você fica lembrando disso. Experiência de abuso durante a infância ou em qualquer outra fase da vida. Alguém violou você. Alguém tocou em você. Alguém mexeu com você. Isso marca a gente de uma forma muito grande. E, gente, sinceramente, 99,9% das pessoas que estavam confusas na sua identidade sexual que eu atendi, elas tinham sofrido um abuso. Então está claro para mim que a estratégia do diabo é, através do abuso, confundir de fato quem você é. E essa é uma ferida tão grande que, se ela não for tratada, muitas vezes a gente leva isso para dentro do casamento. E aí você não consegue viver nem o prazer que você deve viver no seu casamento por causa de um abuso. Você não consegue muitas vezes ser o que você deve ser para o seu marido por causa do abuso. E às vezes o marido com a mulher por causa do abuso. A Damares diz que o ambiente que deveria ser de maior acolhimento, maior proteção, hoje é um ambiente de maior risco, que é a nossa casa. A maioria dos abusos acontece dentro de casa. Cuidado com quem você leva para sua casa. Cuidado com quem dorme na sua casa, perto dos seus filhos. Cuidado com aonde seus filhos dormem. Cuidado com o que você permite. E eu falei de manhã, vou repetir, gente. Nós precisamos entender claramente a diferença de pecado para crime. Pecado e crime. O que acontece é que a gente lida com um crime como se fosse apenas um pecado. Só que crime é crime. Violentar de uma mulher não é só um pecado, é um crime. Ele precisa ser prestado queixa. Abusar de uma criança é crime. Não é só um pecado. Não é só um problema. Não é só uma dificuldade. Nós precisamos entender que tem certas coisas que não é só na oração que resolve, não. É orar, mas também prestar queixa. Eu conheço a história de uma família onde um tio foi pego fazendo besteira, abusando de uma das meninas, crianças, e aí levaram para a onda do pecado, não resolveram. No final, depois de alguns anos, descobriram que ele tinha abusado de todas as meninas da família, mais de 10. Então, queridos, nós precisamos entender de fato nosso papel como cristão. Nosso papel como cristão não é ser bobinho, aquele crente alienado que só ora e só jejua e deixa que as coisas acontecem. Não, nós temos que saber lutar, só que a gente luta com as armas certas. A gente tem que ser estratégico. Às vezes, a gente vai ter que lutar, sabe como? Como é que a gente para com a injustiça no Brasil? Primeiro, a gente precisa proclamar essa verdade para cada um de nós, porque se eu e você já começar a andar em verdade, a coisa já começa a mudar, sim ou não? Começa por você, fala para o seu irmão assim, começa por você, fala para ele.
Fala para ele assim, ó, começa quando você dá a senha do celular para sua esposa, para o seu esposo. Já está andando em verdade, já anda em transparência. Começa quando você, de verdade, entende que as pessoas olham para você e se espelham em você. A gente luta com a arma certa quando a gente fala sobre política e orienta os jovens, cada pessoa, a importância de ter uma consciência política na hora do voto. Porque se você vota errado, você está votando na injustiça, na corrupção, na maldade. Não sei se você sabe, mas tem um monte de candidato aí que está doido para liberar o banheiro unissex. Não sei se você sabe, mas tem um monte de candidato aí doido para liberar a ideologia de gênero para a criança. Uma criança de 5 anos vai poder escolher que sexo que ela quer ter. Cuidado com quem você, aonde você vota, para quem você vota. Então nós temos que ter uma consciência de que nós somos crentes, mas não somos bobos. Nós temos que ter consciência daquilo que a gente carrega, da missão que a gente tem. Por isso que eu falo para você, você precisa pegar o seu celular e influenciar o mundo. Você é luz, meu irmão. Você é sal, que salga esse mundo. Você é luz, que ilumina esse mundo. Não adianta pegar a luz e colocar debaixo da mesa. Ei, luz, coloca essa luz no alto e ilumina esse mundo. Quem recebe essa palavra, amém? Se você está curado disso, você não tem mais vergonha. Então profetiza para o seu irmão agora com muita força. Fala para ele do lado assim, ó. Fala assim, você, fala para ele. É um sem vergonha. Isso, fala com fé. Você não tem mais vergonha. Não tem mais vergonha. Amém? Não tem, irmão. Primeira coisa que Satanás faz quando você sofre um abuso, ele tenta colocar na sua mente que você foi culpado. Ah, tá de brincadeira, né? Você vai acreditar nisso? Mas ele faz isso. E por conta disso, muitos não confessam o que passaram, porque se sentem culpados. Quando na verdade foram apenas vítimas. Porque se fosse culpado, aí não era abuso, era consentimento, sim ou não? Segundo, expresse suas emoções em oração, converse com pessoas sábias, líderes, pastores, pessoas que vão orar com você, que vão te abraçar, que não vão te acusar, mas que vão cuidar de você. Terceiro, busque a justiça. Como eu falei, a gente é crente, mas a gente não é burro. A gente é crente, mas não é idiota. Então busque a justiça, irmão. Tiver que denunciar, denuncie. Entendeu? Eu conheço história de gente que apanhou e está tudo certo. Peraí, na primeira vez que o seu marido te bate, você fala assim, ó, se você fizer isso, eu vou agora na delegacia, vou dar parte. Tu vai ser preso agora. Vai continuar? Só ver se você não vai parar rapidinho. E se fizer a segunda, vai lá. Acabou. Sabe por quê? Porque isso não é pecado, isso é crime. Confie na cura de Deus. Deus é o verdadeiro consolador e curador. Levar a dor a Deus em oração é confiar na sua capacidade de restaurar e curar. Salmo 147, 3 diz: Ele sara os quebrantados de coração, Ele ata as suas feridas. Diga amém, glória a Deus, aleluia. Fique de pé. Quero orar com você, mas eu queria que você entendesse que você não veio aqui hoje por acaso. Se Deus te trouxe aqui hoje, primeiro, porque você precisava ouvir essa palavra. E às vezes essa palavra não era só para você, mas é para que você transbordasse ela na vida de alguém. Talvez você conheça alguém que viveu um abuso, que foi humilhado, ou alguém que na verdade passou por uma injustiça muito grande. E você precisa ser uma voz profética na vida dessa pessoa. Queria incentivar você a levar essa palavra para ela.
compartilhar esse link do YouTube, ou você mesmo amanhã, na sua rede social, postar um vídeo falando do que Deus falou com você, sabe, profetizando sobre a vida de alguém, trazendo cura sobre a vida de alguém. Eu quero declarar em nome de Jesus que tudo que nós recebemos aqui vai ser uma ativação do céu para que você viva o seu chamado, o seu propósito, a sua missão. Você não é escravo da história que fizeram com você. Você não é escravo dos problemas que lhes causaram, das feridas. Mas só tem um jeito de ser curado. Você precisa dar liberdade para que o Espírito Santo de Deus vá lá agora, entre nessa ferida, mexe nela, coloque remédio, tire o pus e cure você nessa noite em nome de Jesus. Eu quero profetizar que nós vamos viver uma cura abundante nessa noite em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus, você vai sair daqui ativado pelo poder de Deus, cheio de fé, cheio de esperança. Você vai sair daqui convicto de que você veio para uma grande obra, para um projeto grandioso que Deus vai fazer através de você. Mas para isso você vai dar liberdade, para que Ele toque em você, limpe você e restaure você por completo em nome de Jesus. Sabe, aquelas mazelas não vão pertencer a você mais. Você vai conseguir se relacionar com as pessoas tranquilamente. Você vai conseguir não travar, não parar diante das injustiças que vão vir, porque vão vir outras e outras e outras. Eu não vou desanimar você, sempre vão vir novas injustiças, sempre vão ter caluniadores, acusadores, opositores, não tem jeito. Se você está saqueando o inferno, você vai ter oposição. E se você não está tendo oposição nenhuma, eu te garanto que você não está no lugar certo.